Olá a todos, eu digo às vezes bom dia, boa noite, né? Mas boa noite, né? Boa noite porque é noite. Eu tive um probleminha aqui, já dei um jeitinho. Mas isso eu tô falando no vídeo passado, é boa noite, ou sejam bem-vindos. Eu falo porque eu tiro aquilo da Luciliana Galvão, da Nova Acrópole, a filósofa. Os vídeos dela são riquíssimos, né? O pessoal da Nova Acrópole é sensacional, né? Boa noite, meu nome é Marcos Pazini, né? Já saí disparando umas inserções em relação ao meu vídeo passado, tá? Deixa estar normal, tava horrível da outra vez, né? A apresentação tava horrível. Então, em relação ao meu vídeo, passado, eu estava falando dos absurdos, né, das impunidades da lei, né, dos magistrados ou magistrados, fazendo uma crítica. A crítica continua valendo, mas não é para generalizar todo magistrado, toda magistrada. Tem magistrado e magistrado dignos como indignos, como tem médicos dignos e indignos, advogados dignos e indignos, um delegado digno ou indigno, um policial digno ou indigno, né, um profissional de gestão digno ou indigno. Eu queria fazer como se diz, inserção do que faltou do que eu falei do vídeo passado, que é o seguinte: quando eu falei da impunidade ou das reincidências, crimes, isso aí é claro, isso aí funciona. Então, para mim, é o da canetinha. Pode ser o mesmo magistrado ou magistrado diferente, não importa, mas alguém solta pessoas, né? Porque quem solta ou é o magistrado ou é a magistrada, não é o delegado, não é o promotor, não é o policial. O policial prende e solta, né? Então, o adendo, a inserção que eu queria colocar, lembra que eu falei no vídeo passado, uma mocinha de 20 e poucos anos, ou entre 20 e 30 anos, tinha 20 ou 23 passagens. Isso eu vi numa matéria do SBT, vi em outras também, SBT, até Globo, vários canais passaram isso daí. Daquela mocinha que tem 20 passagens, que eu falei, poxa, então ela tem 19 reincidências. É um absurdo, né? É aquela moça não sei se vocês lembram daquele caso do Boa Noite Cinderela, que dão para o inglês que está passeando por aqui, não, pro bobão, né? O cara bebe e sai capotando. O taxista vai, denuncia. São três moças. Acho que 2 foram presas e uma ainda está solta. Mas uma delas tem 20 passagens. É impressionante. Aquela do Boa Noite Cinderela, que você vê aquele inglês andando igual um boneco e cai emborcado de cara no chão, né? São 3 meninas, são criminosas. Não sei se as outras têm passagem, mas pelo menos do que a imprensa ou então os jornais televisíveis, né, informam. A moça tem 20 passagens ou 23 passagens, eu não me recordo exatamente. E no caso do outro rapaz, foi daqueles arrastões que vinham, daquele pessoal que sai agredindo as pessoas na rua para roubar, né? Às vezes não tem arma, na mão mesmo, na porrada. O moleque estava atacando uma moça, o coroa, né, o moço lá, um senhor, foi lá tentar ajudar a moça, foi para cima do rapaz, o rapaz reagiu, foi para cima do cara, o cara saiu levando porrada, caiu, aí a moça fugiu e o cara foi roubado, também passou em todos os canais. E o cara tem 9 passagens. No vídeo passado eu disse que só não consigo me recordar com precisão dessas 9 passagens, quantas passagens era quando ele era menor de idade, quantas passagens ele era maior de idade, ou seja, mais de uma já passa a ser reincidência.
Então tem uma canetinha que solta. Então é magistrado ou magistrada que solta essas pessoas. Inclusive a gente vê histórias de pessoa que é homicida, que também é solta ou por canetinha ou por indulto. A fuga não conta, mas por canetinha ou esse indulto absurdo, essa coisa absurda que é o nosso governo, que são nossas leis, que são os poderes, que são o que nós temos é absurdo. Então a gente fica vendo esses absurdos. Eu só queria fazer essas colocações dessa moça, desse rapaz, mas a reincidência de você ver repetidas vezes na televisão, repetidas, todo telejornalismo, você assiste homicida com 5, 4, 3, conforme eu falei no vídeo passado, que são reincidentes. Então, agora há pouco passou no jornal, hoje é terça-feira, não, o Congresso vai decidir porque aquele que foi solto cometeu o mesmo crime para que cumpra a pena inteira. Saiu, vamos dizer, reduziu a pena. Né? Reduziu a pena, foi posto em liberdade, cometeu o mesmo delito. Ele volta e vai cumprir do início ao fim. E se ele fizer, acrescenta, mas ao invés de reduzir, acrescenta. E no caso de homicidas, que me perdoem quando falei em pena de morte, tem que fazer, porque as pessoas, as vítimas que são mortas, elas também são pessoas, mas elas não matam outra pessoa. Então, infelizmente, pena de morte é para aquele que tira a vida, aquele que viola a vida do próximo, de uma menina, de qualquer ser humano, mulher, homem, velho, novo, um homicida, um latrocida, que se repete, quando se repetem, não é no primeiro, mas quando se repete, não poderia estar de volta, porque não tem na Constituição a inviolabilidade do direito à vida. Aí vão dizer, por isso mesmo que a gente não pode matar o marginal. Não, pelo contrário. Vocês soltam o marginal e comete o crime de novo. Então gera outra vítima, ele mata outro ser humano, enquanto for solto ele vai sair matando. Se ele não for exterminado, não for neutralizado, né, eu estou dizendo, vai matando os outros seres humanos, que são pessoas que não mataram ninguém, que chamam-se vítimas. Né? Então é isso aí. Tá dado aí essa inserção, a minha indignação, e o teor do meu vídeo não seria esse assunto pesado e duro, essa crítica tão dura. Tá legal, né? Essa crítica tão dura. O teor do meu vídeo é falar sobre pensamentos positivos. Tem os assuntos que eu coloquei no vídeo mais anterior ainda, sobre hermetismo, corpos herméticos, tábua da esmeralda, que é muitas vezes a tábua da esmeralda, o corpus hermético, o cabalho, que pelo menos a tábua de esmeralda às vezes é confundida com a pedra de Roseta, que não tem nada a ver. É engraçado que a Lucilena Galvão, num dos vídeos dela, ela fala, e eu já tinha observado isso, na década de 80, entre 85, 87, 88, eu mesmo, Leandro, era bem mais jovem, e depois repetidas vezes, eu mesmo fiz essa confusão. Então meu assunto não era isso, mas aqui cá para nós, em relação ao que eu acabei de comentar, não deveria haver reincidência. E é isso aí. Eu fico indignado, segue a minha indignação, esse comentário, essa inserção do vídeo, tá bom? E fico por aqui. Eu quero ir à frente com outros assuntos bem mais construtivos, positivos, mas a minha indignação é essa. Deixei aqui, né? E eu espero que nos próximos vídeos eu venha com assuntos mais positivos, esquecer um pouco essa podridão que faz parte do nosso país. Infelizmente, não é falar mal do nosso país não, mas é uma realidade. E não adianta tapar o sol com a peneira. Bom, aqui encerro meu vídeo. Paz profunda, fiquem com Deus. Namastê, Samandi, Shanti. Amém. Tchau, tchau. Tick, tick, tick.